Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sabadão, sempre às 13 horas aqui na TV Jangadeiro e nas redes sociais. Muito bom ter você com a gente. Caio Costa, ótima tarde para você. Ótima tarde, qual o programa já? Vamos para o 12º e nada melhor, 12, a gente falar sobre goleiro, sobre preparação de goleiro. Sim, verdade. Gostou da analogia? É porque o problema é que 12 normalmente é o goleiro reserva, a gente tá com um Ou titular não, aqui. ou não. O Marcos, por exemplo, foi 12 durante muito tempo. Tem vários exemplos. Você é melhor de memória do que eu. Mas a gente vai falar com quem entende mais de goleiro. Estamos aqui recebendo o grande Everaldo. O pessoal tem um apelido, não sei se você leva numa boa ou não. Tudo bem, Everaldo? Seja bem-vindo ao Futebolês. Bom ter você com a gente aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Assim que recebi o convite, prontamente deu ok, né? Não é comum a gente ver, né, um profissional da área de preparação de goleiros, né, num esporte, num programa esportivo, né? E estamos aqui à disposição para falar, né, sobre goleiro, que é algo que a gente ama, tem paixão. O pessoal lhe chama de Tafarel. Assim, de onde é que veio essa relação aí? Por quê? Você se incomoda? Tem alguma coisa que ou você gosta, não tem problema? Não, eu levo numa boa, né? Até porque Tafarel é uma referência, né, na posição. E esse nome surgiu, né, na minha cidade natal, né? Eu sou natural de Camaragibe, Pernambuco, né, no bairro Alto da Boa Vista. E quando jovem, né, eu gostava de ir para o campo do fundo da minha casa, né, que atrás da minha casa tinha um campo, né, de várzea. E a gente mais jovem chegava cedo, 2 horas da tarde, para jogar, porque os adultos chegavam depois. E aí, quando os adultos chegavam para acabar o racha, como vocês chamam aqui, né? Pelada, os mais né? uma pelada. Então, os mais jovens tinham que sair. E eu, doido para jogar, não, eu quero ir. E ninguém queria ir pro gol. E aí, quando eles iam tirar o time, né? Um dos adultos, que eu não conhecia, o nome dele é Valmir, inclusive morreu, e ele chegou, eu quero aquele lourinho ali, o Tafarel. E esse foi o primeiro dia. No dia seguinte, ei, o Tafarel é meu. E assim ficou. E aí eu comecei a gostar de jogar, me inscrevi no SESI, no futsal, e enfim. E posteriormente, quando fui fazer um teste no clube de futebol, me apresentaram com esse nome e seguiu, né? Esse nome aí, mas eu não tenho nenhum problema. É Everaldo Santana, tá? Só para o nome profissional. Nome profissional. Mas é legal, porque tem tudo a ver, né? Talvez você nem soubesse, assim, ó, onde é que a sua trajetória de vida ia parar e acabou que tem muito a ver com o que você faz hoje também, né? O Tafarel é preparador de goleiro hoje também, da seleção, do Liverpool. Sim. Na realidade, como todos, né, brasileiros, é um sonho ser um atleta, né, de futebol. E comigo não era diferente, né? Eu tinha um sonho de ser jogador, né, mas comecei tarde, não tive a oportunidade de participar de categoria de base, né? E eu jogava, como eu falei, nas peladas. Depois, posteriormente, vinha convites de times de subúrbios, né, da minha cidade. E eu já tinha, na época, 18, 19 anos. E um dia, minha mãe e meu pai, lá na minha cidade, tinham um bar, né, de final de semana. E um desses dias, um ex-atleta, inclusive que jogou aqui no Ceará, o nome dele é Sabará. Sim. Né, ele estava lá tomando uma cerveja e eu fui atender. E ele, você que é o Tafarel, né? Quer ser jogador de futebol? Eu, quero. Isso era um domingo, né? Amanhã, por favor, vai lá na Caxangá, tem um campo lá. E aí, você ficar treinando lá, eu vou te levar para fazer um teste no clube. E aí eu aceitei, fui. E em menos de uma semana, fui um empresário lá de Recife, Jarildo Dantas, dono da Via Sport, uma loja esportiva que tinha, ia criar uma equipe, né, de segunda divisão em Recife. E aí eu fui fazer esse teste lá, né? E aí, quando eu cheguei, eu achei que ia ser algo assim, menos competitivo, né? E no primeiro dia, quando eu cheguei lá, tinha 10 goleiros, comigo 11. E como é que era a forma de avaliação? Né? Você colocava lá 2 goleiros, 10 minutos, no gol, não tinha treino específico. E depois, dos 10 minutos, iam 2. Enfim, aí foram 2, mais 2. Você que alguém Você tinha atacasse chute seu ou time não? para mostrar serviço. Exatamente. Né? E aí foi 2, mais 2, foi a minha vez. Quando eu chego lá, eu dei a sorte de vir um atacante, né, comigo, chutou a bola, eu espalmei todo errado para frente.
Sobrou para um outro jogador que novamente deu um arremate, eu rebati novamente para frente, errado, e na terceira para fora. Eu fiquei menos de 10 minutos, de 5 minutos. E aí eu não entendi o porquê. Quando eu chego lá fora, o treinador de goleiro, você pode ficar vindo todo dia. E aí esse processo foi 3 meses, era de segunda a sexta, e na sexta-feira tinha lá a relação dos 10, ficava 3, enfim. E aí foi onde tudo começou, né? Eu comecei na equipe lá do Gério Dantas, que depois ele comprou uma equipe que já havia, que era existente, chamada Unibol. E a gente foi campeão estadual em 2098. Né? E ali foi onde tudo começou, né? Essa trajetória, como goleiro, no caso. Né? Aí você segue carreira, mas vamos já dar um salto ao tempo. Sim. Como o pernambucano, tudo, chega para o Ceará, a gente conversava com você como preparador de goleiros, foi uma coisa meio curiosa, você me contou ali fora do ar. Eu queria como é que foi que surgiu a preparação de goleiros na tua vida para virar, porque a gente fala muito aqui, a gente gosta de receber, gente que às vezes não está no holofote, para as pessoas entenderem que um clube de futebol passa longe de ser só aqueles 11 caras que entram em campo num jogo. O quadro de funcionários do clube, em todas as áreas, são muito importantes e fazem parte da engrenagem. Você já tem 10 anos de Ceará, mais de 10 anos. 11 anos. Então, como é que surgiu trabalhar com preparação de goleiros e chegar no Ceará? Na realidade, eu deixei de ser atleta, né? 2006, mais ou menos, né? Isso. E aí, estudar, seguir outros caminhos. E aí, eu, numa viagem que fiz à Bélgica em 2011, né? Lá conheci um presidente de um clube, né? Que lá na Bélgica tem uma competição nacional que chama Provincial, né, donos de empresas. E aí, o meu cunhado, que é ex-atleta do Ceará, da base, né? Foi jogar lá e jogou em grandes equipes lá, Genk, Anderlecht, conhecido. Como é o nome dele? Valdo, né? Era conhecido como Bacabal aqui. Sim. Valdo Bacabal. Valdo Bacabal. Né? Ele é maranhense. E aí, o vizinho dele era presidente da equipe, me viu lá fora, e aí meu sobrinho, fui perguntar ao meu sobrinho quem eu era, né? E ele falou, não, meu tio, goleiro no Brasil. E aí, nesse processo, ele me convidou a mim e o meu cunhado para poder conhecer as estruturas do clube. Né? Enfim, fui conhecer, e lá ele me deu o convite, né? Para poder, na época, tentar ser goleiro ou dirigir a categoria de base lá nesse clube dele, né, que tinha também uma estrutura fantástica, apesar de não ser uma equipe profissional. Quando chego aqui, de volta, porque eu fiquei aguardando lá, o visto não deu certo, recebi um convite no Ceará, na categoria de base. Né? Na época era o Chico, né, goleiro de 94, estava só em todas as categorias na escolinha. E o Edmundo Silveira, o Mazinho Patrão, né, me deram a oportunidade de começar lá embaixo. E aí, primeiro dia de treinamento, né, houve um questionamento meu internamente, né, o que treinar, né, para esses garotos? Será que era aquilo que eu vivenciei como atleta? Era o ideal para eles? Né, e aí eu comecei a estudar, me preparar, né, pesquisando vídeos na internet. Na parte científica, fui cursar educação física, cursos na área. Né? Mas para essa profissão aqui, né, o melhor escola realmente, ser treinador de goleiro você só aprende mesmo praticando, no dia a dia, vivenciando situações. Porque fala-se muito que é uma profissão 100% brasileira, né? Que não existia no mundo, existia pouco. Fala-se muito que Valdir Joaquim de Moraes teria sido o cara que criou o modelo que hoje se segue da ideia de preparação de goleiro, né? Exatamente. Né? Não havia um treinamento específico na área. Né? Eu treinava juntos, depois o Valdir veio a ser o precursor, né, dessa profissão maravilhosa. E a evolução né, do treinamento, ela vem com o tempo e hoje, né, o treinamento tudo muda muito. Né? E é fundamental do salto da qualidade de goleiro brasileiro hoje. Das profissões, das posições que mais evoluíram ao longo da história do futebol. Eu acho que é a posição que mais evoluiu no futebol e a que tem mais lastro para evoluir é a de goleiro. É a opinião que eu tenho, porque ele é cada vez mais participativo no jogo. Isso. Mas o treinamento de goleiro, né, ele é diferente dos demais, por quê? É a parte regulamentar, é a regra. Né? Então, à medida que a regra ela muda, os treinos também têm que se adaptar. Né? O goleiro vai ter que trabalhar outras habilidades, né, que antes não eram necessárias. Antigamente não havia exigência de jogar com os pés, podia recuar ele pegar com a mão, retardava o jogo era mais lento. E à medida que a FIFA, né, que é a grande organizadora dessa modalidade, ela entende que o jogo precisa ter um espetáculo com mais intensidade, enfim, muda a regra e, com isso, o goleiro precisa ganhar novas habilidades e os profissionais que trabalham nesses profissionais precisam também evoluir
e ser criativos, né, para que eles possam criar umas habilidades motoras específicas, né, que possam ter, no caso, como a gente vê hoje, ações específicas de um bom passe, um lançamento, enfim, boa cobertura. O Everaldo chegou no Ceará em 2012 na categoria de base, em 2015 ele chega no profissional. E nesse processo, eu estava dando uma olhada aqui na sua biografia, tem um site, né? Você tem todo um preparo, quem quiser acompanhar, inclusive, pode Instagram também, nas redes Instagram, sociais. tá bem munido de informação, Everaldo. Você fez vários cursos, né, se capacitou. O Ceará teve participação nisso ao longo desse processo? Foi uma iniciativa sua que depois foi reconhecida? Como é que foi esse processo? Um dos primeiros cursos que fiz era no Rio de Janeiro, né? Na época, como eu falei, estava na categoria 13, né, 15, e era meio caro na época para ir. Eu custeei Acho que ainda é um pouco, né? E o Ceará, né, nesse momento, ele custeou a passagem de volta para mim e o profissional que foi comigo, o Conrado, né, que é da BTG, Associação Brasileira de Treinadores de Goleiro, foi no Rio de Janeiro, na sede do Flamengo. Né, e, enfim, e o Ceará também me ajuda nos outros cursos, por quê? Porque a minha fonte de renda é o Ceará, sou exclusivo. Né? Então, à medida do momento que o Ceará ele me valoriza como profissional, eu tenho condições de buscar mais informações, de me atualizar, entendeu? E só quem vai ganhar é o clube, né? Por exemplo, eu tenho uma licença aí que não tem no Brasil, que é a licença de treinador de goleiro, reconhecida pela Conmebol. A Associação de Treinadores da Argentina, ATFA, ela desenvolve uma licença reconhecida também lá na Europa, na área. E eu fui lá e fiz, né, a licença de treinador de goleiro aí, da licença B, da ATFA, né? 1 ano da licença com a parte online e também a parte presencial. Entendeu? Com conteúdo excelente, abre muita mente, me ajuda na minha didática de treino todos os dias, entendeu? Então, a busca é constante, né? Entendeu? A gente faz uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês. Pausa rapidinho aqui com o papo com o Everaldo, tá excelente, para falar de Overbets, que é parceiro do Futebolês, é parceiro do Papo com o Futebolês. E nesse mês de julho, aquele mês de férias, está acabando, mas é um momento importante para você fazer aquele dinheirinho extra, botar o dinheiro no bolso e aproveitar aí para levar seus filhos para o cinema, para comer uma pipoca, enfim, para curtir do jeito que você achar melhor. Mês especial, a Overbets, com um pouquinho de dinheiro, você já consegue se cadastrar na plataforma com R$1, R$5, R$10, tudo muito acessível e com um cadastro excelente, facílimo. Você vai lá, bota suas informações. No instante, você está jogando na Overbets. Sabe o que você pode jogar? Você pode jogar no futebol, no vôlei, no basquete, em outros esportes, mas também tem o cassino, os joguinhos, o foguetinho, que você ganha dinheiro rapidinho. Esse jogo tá na moda. Então vai lá, aproveita a Overbets, aproveita todo o investimento que você pode fazer e vem colocar essa grana extra no bolso agora nessa reta final de julho, reta final do mês das férias, tá bom? Overbets, sempre parceiro do Papo com Futebolês. E como a gente sempre fala, jogou, deu green, vem buscar o seu din-din. A gente volta já. Estamos de volta com o Papo com Futebolês, falando de algo muito importante. Esse recadinho é sempre muito especial. A gente está falando das Casas Alves, que todo final de mês prepara uma grande oferta, uma grande promoção para você que acompanha o Papo com Futebolês. E a partir de hoje tem uma muito especial. Você vai ter desconto no porcelanato e na cerâmica. Anota aí. Porcelanato você tem 25% de desconto e na cerâmica 30%. Mas deixa eu dizer uma coisa, só entre nós, só até segunda-feira. Então vai nas Casas Alves, Avenida Imperador 941, no centro de Fortaleza, pertinho. Não tem essa de muito longe, de distância, muito acessível e sempre com um ótimo atendimento. Então vai lá nas Casas Alves e aproveita essa promoção. Casas Alves, construindo sonhos com você. Everaldo, a gente parou falando aí da sua capacitação e tudo mais, né? E tem algumas histórias curiosas, mas como foi a chegada no profissional do Ceará? Né? Como é que foi essa entrada na equipe principal? Quem foi que lhe deu a oportunidade? Foi alguém que saiu? Quem foi o treinador? A minha participação profissional foi uma trajetória muito rápida assim, né, no clube, né? Um crescimento muito rápido, não é comum. Acho que tudo tem sua hora para acontecer. Né?
E o Lisca usa uma frase que é uma grande verdade, né? No meio de uma grande dificuldade é onde aparecem as grandes oportunidades, né? Verdade. Então, eu iniciei 12, né? Categoria 13, 15. Em 14, o Chico, como subiu para o profissional, eu fiquei com a 13, 15, a escolinha do clube, ia auxiliar ele no profissional. Né? Em 2013 eu ficava indo pontualmente. Em 14, o executivo na época era o Diego Serri, que numa reunião pede para que a gente fique de forma contínua com o treinador principal de goleiros, né, que é o Chico. E estruturalmente no clube tinha uma diferença de hoje que a gente conversava, né? Isso, a base era no exatamente. Próprio clube, né? Em 2013 para trás, a base era dentro do clube, ali em Porangão Sul, e aí usava alguns campos alugados, né, do quartel, enfim. Não tinha uma estrutura exclusiva para a base. E aí, a partir de 2014, no momento que a base muda para lá, né, o Diego Serri pega e me efetiva direto para ficar na equipe principal, auxiliando, e contrata um outro profissional para categoria de base, e eu fico no profissional e na escolinha, que também era na sede. Né, em 2015, o time foi campeão Nordeste, e aí, faltando 9 partidas, no momento que a equipe estava mal no Brasileiro, brigando para não cair para a Série C, o gerente executivo da época, o Diego Serri, chega para mim e fala que eu vou assumir, né, o posto de preparação de goleiros da equipe principal. Né, para mim foi um presente muito grande, uma oportunidade que poderia dar errado. Presente é uma pressão, de 9 partidas, tu tinha que vencer 7. Né, mais uma oportunidade ímpar, um time gigante, né, o Ceará, uma oportunidade ali que poderia mudar a minha vida nessa carreira nova que eu escolhi. E eu abracei com unhas e dentes, né, e até hoje mesmo eu vou para o clube como se fosse o último dia, né. Eu dou o meu melhor sempre, né. Eu acho que às vezes tiro muito tempo até da minha família e às vezes me envolvo tanto que quando a equipe perde ou a gente é eliminado de uma partida, o pessoal lá em casa, minhas filhas já sabem, não fala com ele hoje, que eu vou para o meu quarto, eu me tranco, eu fico falando só, eu vou ver o jogo, e às vezes eu tenho que criar coragem para ver, para depois mas a gente tem que ver, porque a gente tem que conversar com o goleiro, a gente tem que ter uma outra postura, né? Em relação, e não pode ser tão passional, né? A gente tem que ser com uma razão, mas a gente também é ser humano e sente essas coisas, a gente sente bastante, muito. Às vezes o torcedor acha que não, né? Porque para nós o Ceará tem que estar saudável sempre. O Ceará está saudável, a gente está saudável, a gente está bem. E para eles é paixão, mas é entretenimento. Mas a gente não. A gente sustenta a família e o clube tem que estar sempre bem servido, os goleiros. Eu tenho que dar meu melhor sempre. E os atletas no dia a dia veem isso. Né? Você falou desse período dos 9 jogos, é um período que surge um personagem que seria importantíssimo naqueles 9 jogos e durante pelo menos 16, 17, 18, que o Everson sai no começo de 19 para o Santos. E quer ou não, ele vira titular nesse período aí, né? Já tinha jogado uma partida antes, mas ele vira titular nesse período. Como é que foi essa transição? Era o Lisca já o treinador, o Everson tinha chegado para ser o terceiro. Como é que o Everson chegou no Ceará durante ali? Você já estava? Como é que foi um pouquinho essa... Isso. Porque é raro um jogador fazer a história tão rápido como o Everson fez. E tem um detalhe curioso. Um diz que era terceiro, o Everson disse que era terceiro goleiro, e aí o Lisca não, ele já era segundo. Aí você conta a história aí, velho, você estava lá. Na realidade, o Everson, ele foi monitorado pela equipe, né, pelo gerente do futebol na época, Diego Serri, em algumas partidas que eles fizeram contra nós, e o Fortaleza também, pela Copa do Brasil, se não me engano, né? O Confiança da Copa do Brasil. Isso, Confiança. E... Isso, ele estava no Confiança para jogar contra o Fortaleza contra nós. Isso. E a gente viu as atuações dele, o goleiro alto, ágil, muito bom com os pés, apesar da altura, muito rápido, né? E na época a gente tinha no clube que era Luiz Carlos, Thiago Campanaro, Gustavo que era da base, e Felipe. Enfim, houve o Diego veio nos perguntar se seria interessante trazer ele para o Ceará naquele momento. A gente falou que não, vamos dar oportunidade para os garotos da base. Enfim, aconteceu que posteriormente ele teve que vir para o clube. Ele veio para o Ceará como terceiro goleiro, terceira opção. Né? E tinha deixado já uma impressão boa aqui, que no treino eu falei com ele, né? Porque as torcidas estavam tudo falando o nome dele, elogiando ele pela partida que ele tinha, porque às vezes o jogador está num clube, sai da cidade, né? Ele vai, jogou, vai embora e não sabe a impressão que deixou. E deixou coisas positivas aqui. E eu perguntei para ele, né? Por que a torcida ali, no clube, tu chegou hoje, eles estão agindo por você aqui? Por que eles têm essa impressão boa? Muito trabalho. Então foi isso que fez eles terem essa impressão. E te prepara.
porque o Luiz Carlos, né, que é ídolo da equipe, tem um problema no ombro. O Thiago Campanaro tem um problema no joelho. Então vai aparecer oportunidade. Então te prepara, entendeu? E aqui pode mudar a tua vida. E foi assim que aconteceu, né? O Lisca chega na equipe, né, nesse período, e aí me pergunta quem era o goleiro que deve jogar, assim, né? Quem aí eu falei para ele que o Luiz Carlos era titular, tinha feito boas partidas contra o São Paulo na Copa do Brasil. Sim. Né, retomou a posição. Enfim, por alguns detalhes específicos, né? Assim, ele colocou o Everson como titular, né, no jogo contra o Criciúma. Decisão do Lisca. Na realidade, eu tinha falado em algumas características dos dois, né? Porque assim, o Lisca, no momento, ele gostava de uma equipe agressiva, o goleiro tinha que fazer uma certa cobertura, né? Não era o Luiz Carlos, um baita goleiro, é ídolo até hoje, respeitado, né, embaixo do gol e reposição, mas, por exemplo, em relação ao Everson, o Everson se sentia mais confortável em fazer coberturas com os pés, na saída de gol muito bem, e o Luiz não tinha essa característica. A gente pode falar, o Everaldo não vai falar, mas a gente pode falar. O Luiz tinha mais dificuldade, né? Na saída ele tinha mais dificuldade. E a reposição do Everson era absurda. Ele era de fazer gol em contra-ataque. E essa característica que o Everaldo está falando, dele ter a característica e a confiança, né? De, sem trocadilho com o clube que ele veio. Mas de sair, de jogar mais adiantado, de fazer um líbero ali. Ajuda do modelo de jogo do treinador, dependente do modelo. Sim, se estimula bastante. E aí, o Lisca ficou atento, não quis no momento fazer alguma mudança e ficou observando a semana, ou melhor, 17 dias treinando. Viajamos para Criciúma, uma cidade lá, um hotel lá, numa cidade vizinha, que já tinha um campo lá anexo. E a gente foi treinar, um rachão. E aí eu tinha falado para ele, o Luiz, às vezes oscila um pouco nas bolas aéreas, então o vai ser mais decisivo nisso. E aí no rachão, quando a bola ia no lado que estava o Luiz, ele saía, ficava indeciso para sair, no outro, Everson saía e o Lisca só observando. E uma dessas saiu o gol no time do Luiz, e aí no final o Lisca me chama e quem vai jogar é o Everson. E ali começou, né? Ele já tinha estreado antes contra o Macaé, mas ali com o jogo contra o Criciúma é que começou realmente a sequência dele. E o pior é que nesse jogo é 3-0 Criciúma, perdeu, né? 2-1, expulsa Gilvan lá naquele jogo, né? Mas, enfim, começou mal, né? Porque tinha tudo de 7, errado, isso, né? isso, o goleiro de 7, troca, toma 3. Exatamente, de 7 partidas eu tinha que ganhar 6. E agora diminuiu mais uma. Imagina a pressão, o ambiente interno. E o pior não é isso. Depois dessa partida aí, a gente pegou o Botafogo líder, não perdia um em casa, lá no Engenhão. Isso. Imagina, entendeu? Aí a gente foi. Chegou lá, um jogador que, até fugindo do contexto aqui, em relação a... que eu presenciei no dia a dia ali, que eu, para mim, aquele cara merecia uma estátua ali. E é pouco valorizado, assim, eu digo, para quem está fora, porque eu digo no dia a dia. Né? O volante... Baraca? Não. Ferro. É o João Marcos. Fugiu o nome. João Marcos. João Marcos, fundamental. Não era titular da equipe naquele momento, mas ele chegou, foi no quarto, vou falando com as pessoas, não vamos cair. Para o grupo, nós não vamos cair. Não vamos cair. E isso ele fazia, era na viagem, no aeroporto, era no hotel, em todo lugar. E a imagem dele, que ele fazia no dia a dia, que eu presenciei, se você pegar hoje no vídeo na internet, vai ver lá, final, Macaé e Ceará nos bastidores. Aquele João Marcos ali, com a faixa agora, aquele cara ali tem o meu respeito profundo. Ele, sim, entendeu? E foi uns caras, ele falando lá com todo mundo na roda. Puxa lá e vê. É aquele cara ali que pegou o time assim, vamos lá, entendeu? É um cara que tem um profundo respeito, assim, naquele momento. E ali começou e deu certo. Só pegando o gancho do Macaé, antes da gente continuar no papo de goleiros, tudo, é porque é curioso, porque o Ricardinho teve aqui. Sim, verdade. O Ricardinho tem muita história no Ceará. Sim, estava lá, estava lá também. Não, e era isso. O Ricardinho, qual foi o momento mais marcante do Ceará? O gol no Inter em Porto Alegre, campeão cearense, acesso, gol em final de Copa do Nordeste. Ele cita o jogo contra o Macaé. Aquele mistura de alívio e tudo. Como é que era pro funcionário dali? O que foi aquele jogo? Às vezes, eu gosto de contextualizar. Eu sei que 2015 é até mais próximo,
Mas o Ceará nunca caiu para a Série C e se orgulha disso, né? Sempre falou isso. Ali era... talvez foi a vez mais iminente. Mais próximo, mais iminente. Não o jogo do Macaé em si, que o Ceará dependia só, todo, mas o período. E aí é uma ótima pergunta de ver o funcionário, de como é que vai ficar marcado, o que é que acontecia lá nos bastidores, como é que era o papo com o Everson, por exemplo. Seria o ambiente ali do clube. Como é que era a semana com o Everson mesmo, né? O goleiro que era titular. Que acabaria sendo decisivo. Isso. Assim, a gente vive no futebol, uma partida de futebol, ela é independente de qual seja a competição, para nós aqui mesmo assim, é mais um jogo. Porque a mesma concentração que eu tenho para jogar, jogo de alto nível assim. Seja qual for o estadual aqui, ou uma Copa do Mundo, é a mesma coisa. Tu passa toda a vida aquilo ali. Claro que contexto de fora, né? Quem está fora que não trabalha no dia a dia, eu falo imprensa, ele supervaloriza as coisas. Cria uma coisa enorme, e se você se envolver com isso, como torcedor, como a mídia faz, isso pode te afetar emocionalmente. Claro. Então, o atleta ele é condicionado a não se envolver com isso. Muitos não assistem, não acompanham a rede social. Foca aqui. O futebol, a conversa que nós temos no bastidor aqui. O futebol se resolve dentro do campo. Se tu errou, é aqui dentro que vai resolver. Não escuta lá. O porquê tu errou? O que deve ser feito para que tu errar? Muita gente na televisão vai dizer que você errou. Isso é fácil. Mas ele errou em quê? Por que tu tomou um gol ali daquele jeito? O que é que deveria ser feito? O que é que nós vamos fazer para corrigir? Tem todo esse processo feito dentro do clube. Né? E isso é quando ganha, quando perde. Então, nesse contexto de Macaé, realmente, quando a gente entra lá para aquecer, é uma atmosfera... Todo mundo estava ciente do peso do jogo. Tanto que você for ver, na hora do pênalti, que o Rafael vai bater, que é outro jogador, personalidade do caramba ali para tu bater o jogo daquele. Sim. O Everson vira de costa. Vira de costa lá para ver o jogo. Imagina, o Lisca cai... Jogadores experientes. Você vê lá o Fábio, né? Um careca que tinha, que veio do Júlio César. Júlio César, sim. Chorando no meio do campo. Imagina. Eu, particularmente, eu não estava acreditando. Eu fiquei assim, só contemplando. Se você for ver a imagem no final, na roda, todo mundo ajoelhado, eu fiquei em pé. O que é que passou na cabeça quando viu aquela defesa do Everson no final do jogo? O Everson fez a defesa da vida, né, ali. Você é louco. Coração, a gente como é que... pedia para acabar o jogo, na realidade, né? Nessa hora ali, por mais... Tem uma imagem do Lisca que é antológica, que parece aquele cara que olhou, não acreditou e está se acreditado que viu. Sentado no banco, assim, né? Nesse jogo são duas defesas, né? O chute, que ele pega, o atacante, eu não esqueço o nome do atacante. Virou e bateu. Que é a defesa monumental. E a cabeçada já depois, né? A cabeçada é mais fraca, mas assim, pelo momento da tensão... A elasticidade e tudo. Eu vou falar para você, 11 anos no Ceará, 15 para cá no profissional. Esse jogo... o jogo mais emocionante, mais marcante. Não teve título do Nordeste, não teve acesso. Não tem. É algo inexplicável, só quem estava lá. Claro, cada um com seu ponto de vista. Se você chamar o presidente aqui, ele vai falar do ponto de vista dele, de onde ele estava, do que ele sentiu. Se você chamar um atleta, como chamou o Ricardo, ele vai falar. E o meu ele está ali. Puxa, porque às vezes lá fora é mais aflitivo do que está dentro. O jogador, às vezes... ele controla a situação, ele pode ir lá correr, ele pode ajudar, mas a gente não, a gente fica só o que você podia fazer ou não, e se você não for forte o suficiente, você se esconde, você não quer ver, né? É um negócio inexplicável, porque o futebol mexe com o sentimento, emoção, né? E é por isso que é apaixonante. E tem pessoas que às vezes até perdem a vida por isso, né? E isso é que é apaixonante, a gente lidar com isso. Mas ao mesmo tempo que é apaixonante, é vibrante, a gente também entende que é muita responsabilidade, é um trabalho sério e assim que a gente encara isso, né? Por isso que as coisas às vezes dá certo, porque a gente encara dessa maneira, né? Pergunta que não quer calar, o Everson dividiu o bicho com você lá no dia? Não. É brincadeira. É na brincadeira, a gente até fala, rapaz, você é um monte de vaca. Mas não, realmente é porque a profissão é difícil, realmente, eu acho que... Ninguém dá lá ninguém, né? Não, claro, os caras... E mesmo se quisesse dar, eu não ia aceitar, eu acho que eu gosto de conquistar as coisas mesmo, assim, de forma honesta, com o meu trabalho. Mas seguindo o Everson, durante muito tempo a gente fala muito que o gol do goleiro é pegar um pênalti, né? Sim.
O Everson fez um gol jogando pelo Ceará. Teve alguma resenha, alguma brincadeira? Ele falava do tipo, eu vou fazer um gol aqui. Você chegou a dizer pra ele, não vá não, fica aqui. Tá falando do gol que ele fez? Ele faz o gol contra o Corinthians, ele tinha tentado não, mas contra aí, o Londrina. Londrina. Mas esse isso gol, é mais na frente. É 2018. Mas aquele gol contra o Corinthians, nada acontece por acaso. Tem um porquê. É porque eu queria saber se existia alguma brincadeira do Zé, ele falar, eu vou fazer um gol um dia. Então, mas, por exemplo, ali houve um convencimento, na realidade. Porque a equipe tinha jogadores... Convenceu o Lisca para deixar ele bater? Não só ele. Tinha outros treinadores que passaram e viram também. Porque, assim, a equipe tinha jogadores, acabava o treino, ia embora. E aí ele pegou, não, eu vou bater. Pegou a bola, pegava a bola, botávamos a barreira, ele colocava a camisa lá e começou. E o treinador começou a ver. E ele acertava. No começo a bola ia com pouca pressão, daqui a pouco ele começou a dar pressão. Bater a força. E aí, no caso, como o treinador viu, o Lisca, né, 18, né, ele fazendo o gol, ele pediu, se tiver lá, eu vou bater lá. Ele autorizou, pode ir. E pediu para o time se posicionar de forma diferente, né, da proteção a ele, se caso desse errado, ele foi. Na hora que a bola entrou, ninguém acreditou, não. Impressionante. E aí ele saiu na êxtase, assim. Eu lembro mas foi consequência de ele trabalhou bastante para aquele gol aí. Eu lembro que o Fernando Henrique, que era o goleiro reserva na época, comemorou muito com ele também, acho que todo o time. A gente vai fazer aquela velha pausa aqui na TV, agradecendo aí todo mundo que está acompanhando, dizendo que no próximo sábado continua o Papo com Futebolês, nesse mesmo horário, já está ficando tradição. A audiência só cresce, viu, Caio? A audiência só cresce, graças a Deus. Muito obrigado para você que acompanha. Mas o papo aqui vai continuar, tá? O papo com o Everaldo aqui continua. Tem muita história para a gente contar. A gente tá só indo... Bateu 2018, mas tem muita coisa para a gente conversar. Vai falar muito do contexto atual. A gente volta na semana que vem aqui com o Papo com o Futebolês. Um grande abraço para você que está na TV Jangadeiro. E a gente segue aqui no YouTube, continuando esse bate-papo. Eu lembro desse dia... porque o Ceará estava com algumas mudanças no time, né? Acho que foi o dia que o Felipe Jonah também foi lançado como titular, então um dia bem, bem marcante. Ele não teve muitas outras oportunidades, né? Acabou que... Ele vai embora, né? Ele vai embora no outro ano, aí meio que... O Everson, né? Ele acaba não se tornando um batedor de falta, né? Apesar de... Eu não sei se você teve outro goleiro... o Thiago Campagnaro batia. Thiago batia. Mas que tinha tanta qualidade com os pés como o Everson. Não sei se teve outro, assim, eu não lembro de um goleiro. Tanto é que o Sampaoli, quando viu, né, catou duas vezes, né? Levou ele pro Santos e levou ele pro Atlético. É um goleiro que a gente fala assim, ele temporiza bem, né? Ele tem uma boa recepção, porque o segredo para você jogar, primeiro, o goleiro tem que ter a capacidade de ter uma boa recepção e não se afobar. Por exemplo, nós três aqui, nós temos tempos diferentes para poder se afobar. Para mim, às vezes, 2 metros aqui, eu posso estar me sentindo apertado. E você não, pressionado. E você não. Então, ele tem a capacidade o jogador está próximo e ele tem a capacidade de estar frio para fazer a melhor escolha. E uma outra coisa que ajuda o goleiro é o quê? Linhas de passe. Quando uma equipe é treinada, e quanto mais linha de passe o goleiro tem, mais ele vai ter... mais alvos para ele poder passar a bola. Então, quando você trabalha com uma equipe onde treina assim, além do estímulo progressivo, né? Você faz dinâmica de passe, tem treinamentos onde ele faz o apoio e depois com as duas equipes, né? Saída de bola, pressionado, enfim. E quanto mais faz isso, vai chegar no jogo, tu tem mais espaço e tu vai fazer com muita qualidade. O João Ricardo também, ele tem muita qualidade de fazer isso também, né? E com o Thiago ele fazia bastante umas cavadinhas assim no meio, mas de tanto você fazer, às vezes vai acontecer um erro, é normal. Você falou em erro, eu falei João Ricardo e falou em erro, né? Eu sei que hoje o João Ricardo está no rival, está no Fortaleza, é sempre muito delicado falar assim, né, de um outro profissional de outro clube. Não há nenhum problema. Mas como é que você fica... Vai falar aquele lance contra o Cuiabá, né, que o Fortaleza acabou perdendo o jogo. Como é que é trabalhar com um goleiro? Porque você elogiou o João Ricardo, o João tem essa característica. Como é que é trabalhar no dia a dia? Para não gerar insegurança? Porque aí o cara perdeu o jogo por causa de um erro que o cara treinou, se preparou, tem qualidade, mas acabou falhando, é decisivo. Como é que é esse dia a dia lá? Na realidade, assim, como é treinado, tem um respaldo e a confiança do comandante, né, principal. Porque para você ter aqueles estímulos e a saída de bola jogando, né, toda a comissão técnica, nós, treinadores de goleiros, somos assistentes de campo, responsável pelo goleiro, e tem um outro que dá suporte a ele
para comprar a ideia do treinador. Então, uma vez que, se ele sai ali por dentro e tinha aquela linha de passe, é porque o treinador pediu e quer que ele faça. E aquele é trabalhado. Isso. Né? E o treinador, ele chega e pode fazer, se errar, fui eu assumo. Entendeu? Então, como eu te falo, imagina um atleta, ou você vai lá trabalhar e você vai para o jogo sabendo que se errar, tu está fora. Aí ele errou, sai. Porque muitos torcedores, movidos pela emoção, às vezes um erro de uma equipe como a nossa aqui, né, pode resultar numa derrota. Entendeu? Os times de alto nível, tu toma um gol, faz 3, 4 e aquilo passa de percebido. O Alisson vai lá, erra, o time ganha, como já errou 2 vezes essa temporada, melhor, temporada passada. Né? Do mesmo jeito, uma bola por dentro. E ele é um especialista. Exatamente. Né? O treino ele acontece, não é para você não errar. O alto nível, o erro ele vai estar presente. A diferença do jogador que está jogando aqui e vai sumindo de nível até chegar na Europa é o que erra menos. Mas o erro vai acontecer. Entendeu? Então, essa é a mentalidade de quem trabalha com o futebol. O erro está presente sempre. O que mais erra é quem está lá atrás. O atacante erra mais, o volante, o meia, porque pega mais a bola. Mas lá atrás, o problema é que se teu erro pode ocasionar um gol e consequência para o teu time. E aí, quando erra e perde, aí é o culpado. A cultura local é o culpado, é achar o culpado. O culpado é ele, o culpado é aquele. E, né, esse é o grande problema, que pode atrapalhar, às vezes, o trabalho no projeto, enfim. Mas independente do modelo do jogo que o treinador queira, que tem treinador que gosta de usar mais, tem treinador que gosta de usar menos. Sim, se adaptar. Um goleiro no futebol de alto nível hoje, ele tem a obrigação de saber jogar com os pés, né? Sim, com certeza. Né? Não dá mais para fazer só o básico, por exemplo. Exatamente. O futebol competitivo, hoje, existem plataformas para você ir atrás de um goleiro, de acordo com a tua característica de jogo. Você tem departamento, né, de análise de mercado. E ele vai mapear jogadores de acordo com a característica do clube. E aí vai te passar uma relação. Né? E aí você, que é o profissional da área, do departamento responsável, você vai visualizar, ver dessas seleções, 10, 11 goleiros. Eu vou pegar 2, 3 nomes aqui. Esse se encaixa. E aí, isso aqui o treinador vai ver, vamos passar a informação, esse aqui se encaixa. Só que a questão de contratação envolve vários fatores. Financeira, se o jogador quer vir aqui ou não. Ele vem para um clube, já tem um que é titular, não, eu quero jogar. Eu quero ir para uma equipe que eu possa jogar. Entendeu? Outros que já tem um certo renome. Não, ele está num momento que ele pode escolher. Não vou jogar lá no Nordeste, na cidade de Fortaleza, em nenhuma equipe, porque a logística. Eu ficar aqui no centro, porque é mais curto, enfim, lá só vou uma vez. Então, essas questões que, às vezes, o torcedor não tem conhecimento, entendeu? E que quem está gerindo a equipe, né, principalmente que está aqui na nossa região, tem essa dificuldade de logística, que é algo que realmente a gente tem que ser muito atrativo, né? Os caras têm que ser muito habilidosos para poder atrair jogadores para cá. Né? É uma questão que, às vezes, envolve... a cidade mais perto é São Paulo, dá 3 horas de voo, aqui assim que tu sai, pega um ônibus, mais 1, 2, 5 horas chegando no hotel. É mais próximo. Como esse de Série B, então? Esse aí a gente saiu de 10. Saiu de 10, agora o último jogo, saímos de 10 horas. Da manhã, chega aqui 7, Europa. Entendeu? Imagina num avião apertado, enfim, toda questão de recuperação. Uma equipe, lá na Série A, as equipes, se você tirar 3 ou 4, ela não tem voo fretado. Então, o jogador... Então, quando você tem um voo fretado, um atleta vem em 3 cadeiras, com os pés esticados, fazendo recover, recuperando, acelerando o processo. Entendeu? E outro detalhe, tu acabou o jogo, tu pode ir direto para a aeronave, não tem contato com o público, vai na aeronave, chegou aqui, já está em casa. E por isso, isso é dificuldade para nós, por quê? Porque nos grandes centros tem como é que chama? A garagem, né? Das aeronaves, enfim, as empresas. Tem as garagens. Então, para você alugar ou fretar um voo desse, fica muito mais fácil. A gente não. Para a gente alugar uma aeronave, tu vai pagar o trajeto dele, a gente vai buscar, para levar, e vir deixar de novo e ele voltar. Imagina o custo. Se aqui tu vai lembrar do Robson quando vem aqui. Se aqui tem uma base, politicamente conseguisse de colocar uma empresa para colocar aqui, aí era uma delícia. Como era lá no Curitiba, o time Paranaense também, a Sideral, uma nave fantástica. Veraldo, eu estava vendo aqui, você trabalhou com vários treinadores, né? São vários treinadores que já passaram aí pelo Ceará.
Tem algum que você lembra com mais carinho, com mais assim, pô, o cara me deu muita oportunidade, gostava do meu trabalho assim de forma decisiva, me dava mais, né, sei lá, liberdade para opinar, para decidir, para escolher? Tem algum marcante ou alguns que você queira citar? Não, eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores aí, né, que muitos havia visto, né, pela TV, vencedores. Sérgio Soares, Dado Cavalcante, Silas, Geninho, Marcelo Cabo, Lisca, Gilmar Dalpozo, Givanildo, Chamusca, Jorginho, Anderson, Adilson, Argel, Guto, Thiago Nunes, Dorival, Marquinhos Santos, Lúcio e Juca. Pelo menos até onde tem. Morínigo, e mais o Morínigo, o Barroca. Morínigo no Barroca, exatamente, que faltou atualizar aí. Assim, de cada um, muitas coisas boas, cada um tem suas características, né? Assim, todos, assim, eu nunca tive problema com nenhum assim profissional que passou, né? Claro que cada um tem... o Barroca, por exemplo, é um profissional que ele não entende de nada assim de goleiro, realmente, ele deixa a mesma mão, né? Enfim, Ou seja, o Barroca era você que decidia. Sim, o Barroca, ele chegou e perguntava quem vai ser, enfim, não entende nada. Aí ele falou aqui do Dalpozo. O Dalpozo, como era goleiro, aí, na época, 16 isso, 2016. 17, começo 17. Começo 17, exatamente. 16 era o Sérgio Soares, aí ele veio, eu falo dizer por causa da pré-temporada, eu acho. Sim. Aí ele vem, e aí eu filmo os treinos, né, específico do goleiro, e ele chega na sala, para que isso? Para que serve isso? Porque na minha época eu não fazia assim. Quer dizer, e aí mostrando, não, isso que serve para isso, para aquilo, enfim. Pelas mudanças que, como a gente viu aqui no começo, né, foi conversando em off, da profissão. Né? Então, alguns têm curiosidade, às vezes quer saber. O Anderson, por exemplo, já é um que tinha um auxiliar que veio com ele, que era treinador de goleiro, que é o Ailton. Também nunca interferiu, mas, por exemplo, ele gostava, às vezes, só de falar do posicionamento agressivo nas bolas paradas. Enfim, o que... Mas o diálogo, né? o diálogo ele é muito constante, né? Eu acho que tem, graças a Deus, todos confiaram. Eu não sei como é que chega a informação até eles sobre a minha pessoa, né? Quando o clube vai contratar, por exemplo, eu não sei se alguns oferecem e o clube chega, não, nós temos um profissional, ou se ele já conhece, eu não sei. Alguns chegam e dizem que já conhecem, já falaram bem. Porque o futebol, há um intercâmbio hoje, né? Nos bastidores, é só ligar, o cara sabe quem, enfim. E graças a Deus, 11 anos, de 2015 para cá, na equipe principal do clube, um time gigante esse, que eu encaro como uma oportunidade imensa e procuro todo dia dar o meu melhor, valorizar da melhor forma. Os atletas sentem isso, né? O ambiente de trabalho, independente do contexto externo, é sempre o mesmo. O cara tem que estar se sentindo feliz, contente ali, mas quando entra para treinar, quando entra para jogar, é seriedade, é foco, né? Quando chega um atleta no clube hoje mesmo, né, tá vindo para o clube, eu sou a pessoa que vai apresentar o clube, né, da grandeza do clube, da importância. Cito exemplos de pessoas que passaram aqui, foram mal sucedidas, e o porquê, e de quem foi bem sucedido. Exemplo de atletas aqui que o Praz, nossa, um cara fantástico. Eu ia falar dele. Fantástico, um cara vencedor. Onde você for, ele é referência na posição. O que fez esse cara? Foi bom para o André, que agora estreou, que pôde presenciar ele no dia a dia. E às vezes você vê um cara que é um ícone, será que esse cara sente jogo grande? Né? Imagina, um jogo grande, o cara ganhou Libertadores, enfim, Copa do Brasil, protagonista de seleção, ele sente? Ou não? Ele sente. E é bom ele ver isso. Quando treina no dia a dia, tu é melhor que ele, tu tem mais potência que ele, então tu pode chegar mais longe. Então, há uma conversa individual, há objetivos para cada um. E, às vezes, quando o atleta ele vai lá e dá resposta, como a gente falou do Everson aqui na falta, né? Nada acontece por acaso. O goleiro defender uma bola no jogo não é casualidade, né? É uma causa, tem algo por trás, tem um processo. Entendeu? O André é um goleiro pronto hoje. Com certeza. Isso aí, ó, o André ele subiu da base. Tudo que o Guto falou, fantástico.
Falou de você na resposta, inclusive. Eu sei disso. Você falou... Não é a primeira vez. Da outra passagem o Everaldo faz um trabalho fantástico. Deu uns carão no André. Aí depois agora o Everaldo trabalhou com ele. Sim. O André, a transição é difícil, né? Você está numa equipe de base, tu joga, não tem torcida, né? O nível é mais baixo. E aí o que acontece? Quando vem para cá, é um choque. Imagina do cara, tu tá no 20, tu vem trabalhar com um elenco de Série A. Qualidade, vezes demais. E às vezes o goleiro não está pegando, não é por isso, não. É porque agora tem adaptação. Se um atleta é profissional e está inserido na equipe principal, antes da gente fechar com o André, você está do Richard. É um goleiro experiente, rápido. Chegou em 19, e aí jogou estadual, saiu, e o Anderson chegou, eu quero ver ele, porque o Diogo era o titular, jogou as 2 partidas, acho. Sim. E aí vinha o Grêmio depois. Ele chegou, eu quero ver o Richard jogando. Bem nos treinos. Né? E o Richard machuca. Exatamente. No intervalo, e volta de novo. Enfim, ficou 8 meses fora. E aí vem 20, que aí, inclusive, vem o Praz. Isso. E ele retorna. E o Richard passou de primeiro goleiro contratado para... Tinha Praz, Diogo, Lucas França, Matheus Cabral. Ele era o 5º, 4º. E aí ele chegava, não, eu vou sair. Curitiba está me ligando. Calma, não adianta você ir para lá. Você não vai jogar. Fisicamente bem, musculatura toda equilibrada. Vamos lá. Primeiro treino dele, finalização. Não chegava em uma bola. Ele, o que está acontecendo? Peraí, tu quer chegar agora aqui, mesmo fisicamente bem, tu já quer reagir na bola. Agora tem que pegar o timing da bola. Eu te dou um mês e meio, tu vai estar bem. Calma, vai entrar nos reduzidos. Tu vai começar a chegar na bola. Um mês depois, esse cara fechando o gol. Para você ter uma ideia da evolução dele, o Praz era titular, Diogo reserva, e aí o Guto chega e diz, nós vamos fazer um revezamento. O Diogo vai 5, e Richard acho que vai 2. 5. Esperar 5 jogos para ir 2. E o Richard pegando. Daqui a pouco, os caras, não, está injusto. Diogo 3, Richard 2. Diminuiu, né? E aí chegou o momento que a equipe começa a tomar gol. Né? Há uma pressão externa, não interna, mas externa, para a tirada do Praz. E aí houve uma decisão ali. Quem tirar? Quem vai jogar? Quem vai decidir? O Everaldo está falando de um revezamento no banco, porque o titular era o Praz, e aí eles revezavam no banco. Tanto é que a súmula da final da Copa do Nordeste 2020, o goleiro reserva é o Diogo. Eu estava em Salvador nessa época, o Richard assistiu os jogos na arquibancada. Isso. O Richard termina a temporada, se eu não estiver enganado, como titular. Titular, exato. Ele no começo do ano, ali na metade do ano, final da Copa do Nordeste, estava como terceiro goleiro. O Praz se aposentando. Né? Exatamente. Isso. Aí vem a decisão de quem jogar. Quem vai jogar? Diogo, que era o segundo, ou Richard? E aí eu falo, peraí, todos é testemunho ocular da evolução do Richard. Se for para eu escolher, é o Richard. E tem que botar ele e dar o respaldo para ele. E aí, quem joga é ele. E aí ele entra no São Paulo aqui, fecha o gol, e é um dos responsáveis da equipe para a Sul-Americana. E se você for puxar aí, os jogos da Sul-Americana, nossa, tem partidas fantásticas dele. Defesas espetaculares. Mas voltando do Richard para o André, né, um goleiro profissional, fisicamente bem, não conseguia reagir na bola. Aí tu vê um moleque da base, treinamento diferente, nível de força mais baixo. Como é que ele vai? Então, o clube tem profissionais, tem uma equipe multidisciplinar fantástica. Os caras conhecem muito. A parte da nutrição, a parte da fisiologia, a Balalai da academia, cara top, referência, com o Roberto. E a gente trabalha de forma integrada. O atleta chega no clube e já sabe o que tem que ser feito antes de chegar para mim no campo. Trabalho de força com o moleque. E aí começou a conversar com ele. Tu tem que evoluir, tu tá aqui. Lá na base, no 20, tu era protagonista, tu jogava. Hoje, tu tem que esperar. Teu jogo é o treino. Tá vendo ali, no banco? Aqui tem presidente, tem diretor, todo mundo te vendo. O que tu faz aqui é o teu julgamento.
outro down não dá. Como já teve atleta da categoria 20 que foi mandado embora porque num rachão ele falhou. Entendeu? Fez um jogo bom e foi embora. Um goleiro também que fala, que não está mais no clube mais. Né? E aí ele começou a entender isso. Começou a mudar o comportamento, aumentar o nível de concentração. E aí começou a evolução dele. Porque a gente já via a capacidade. Ele é muito bom com os pés. Ele falava só a parte mental forte, concentração alta. Mas isso é mais difícil, porque a gente costuma falar uma coisa, né? O goleiro, principalmente quando um time tem um goleiro titular durante muitos anos, pode estagnar a carreira do goleiro. A gente teve no futebol brasileiro vários exemplos, tipo, o Everson sofreu isso no São Paulo. Todo mundo que foi reserva do Roger, por exemplo. O que é titular hoje do próprio São Paulo, o Rafael, sofreu isso no Cruzeiro. Porque ele sobe da base, tem um goleiro Fábio, titular ídolo, 1000 jogos no clube. Tem sempre um reserva de muita confiança, normalmente experiente. O Walter no Corinthians. Walter no Corinthians, né? Mas quando entrava, resolvia. Quando entrava, resolvia, mas tem uma hora que... Como é trabalhar com a cabeça do terceiro goleiro? Tem uma hora que... Principalmente se ele for mais jovem, assim, né? A conversa tá dando vários gatilhos, né? Porque a gente tá falando do André, mas eu quero ainda falar do Richard, quero falar do Price também, que o Price é o outro... E aí, velho, pode falar das duas experiências, né? Trabalhar com o André, que é um garoto que está esperando a oportunidade, e trabalhar com o Price, no top, como você falou, mas também foi terceiro goleiro, né? Também chegou um momento que o Price ficou lá como opção, o Price, né? por exemplo, a carreira dele passa por isso. O Price surge no Grêmio, tinha o Danley e tinha o Murilo. Isso. E ele não tinha como jogar. Tanto é que ele vai pro Curitiba, né? Ele vai jogar primeiro do Vila Nova. Isso, verdade. Ele joga do Francano, Vila Nova, depois a carreira dele que deslancha. Às vezes você vê como acabamos de falar, um jogador renomeado, cara, eu vou treinar Fernando Praz, né? Alguns até se tremem nisso, né? Só que aí, o que acontece? A gente já está acostumado a trabalhar com jogadores assim. Se for ver a lista aí, né? Tem jogadores, tem o Renan, que jogou no Fernando Henrique. Goleiro de seleção olímpica, não, Renan. Do privilégio de trabalhar com esse cara, o Praz. Né? Fernando Henrique, goleiro de Libertadores também já. Entendeu? Então, como é que a gente procede no clube, né? A gente tem a nossa metodologia de treino, mas com o tempo, né? Já fiz de tudo. Tem treinos que até eu não faço mais, né? Porque a gente aprende o quê? Quem é o protagonista numa partida de futebol? Sou eu que vou jogar ou é o goleiro? É o goleiro. O jogo é extremamente mental. Eu cheguei na conclusão que você vai jogar, você tem que ir para o jogo sem nenhuma carência. Eu não posso te dar uma muleta. Então eu preciso de conhecer a tua origem, de onde tu vem. E cada goleiro que vem de fora, os da base não, a gente conhece, mas os de fora, eles tiveram formações diferentes. E nessa carreira, eles aderiram para ele alguns treinos que traz confiança para ele. Eu não posso deixar de fazer isso com ele. Mas em que momento eu vou fazer? Eu vou fazer meu treino, o clube lá, estrutura fantástica, eu digo que o Ceará dá tudo para o atleta. Se o atleta não render, pode ir atrás. Não é o clube. O clube paga em dias, dá tudo, todas as ferramentas. A gente controla tudo, o nível de cargas. Mas quando ele sai do clube, a gente não tem controle. Você tem, olha as informações que eu tenho do Ceará, no atleta que chega. O cara está na casa dele, ele vai preencher lá, o fisiologista vai me passar no WhatsApp, um relatório. O cara dormiu bem, o cara está com dor aqui, ali, posterior, enfim, tornozelo. Eu já vou adaptar o treino para ele, certo? Chegou no clube, alimentação, vai no médico, me passou, dá para ir para o campo, dá, beleza. Tem um GPS aqui, catapult. Dá tudo. Quantas quedas o cara deu para o lado esquerdo? Salto. O nível da altura. O cara chegou no crônico na semana, por exemplo. A semana cheia, para mim. Tem um crônico. Opa, chegou no crônico dele, eu vou adaptar o treino desse goleiro. Às vezes, quem chega nesse máximo é os goleiros mais jovens, porque vai dar um suporte para os que estão jogando. O jogo hoje, ele vai ter 48 horas de descanso, prevenir lesão. O titular, a gente divide lá em G1, G2 e G3. G1 é o que joga, G2 é o que está no banco, G3 é o que fica, que não viaja, que treina mais. E aí, quando chega no crônico, tem que adaptar o treino. Menos queda, para não lesionar. Na minha época não era assim, não, né? Tudo era 10. Que controle de nada. Então, você treina certo. E, às vezes, o jogador não rende, não chega no seu melhor nível porque ele treina errado. Eu vi uma entrevista recentemente do Ronaldo com o Galvão. E ele falou que... Durante muito tempo treinou errado. Treinou errado, uma parte física. Porque ele treina... E eu treinei também, assim.
Imagina um cara... Pode dar tantos quilômetros. É 10 quilômetros lá. Assim como um atacante que precisa dar sprint rápido. O goleiro também. O goleiro é explosivo. E depois tem um tempo de recuperação. Isso é o jogo do goleiro. Imagina o goleiro tá dando 10 quilômetros, resistência, totalmente fora. Isso me lesiona, machuca, as dores que tu sente. Então, isso às vezes, esse conhecimento que eu estou te dando aqui, as pessoas que tomam decisão no clube, eles não enxergam. Nem sabem o que acontece. Às vezes, o treino do teu time é o responsável por não dar performance e machucar o atleta. Então, eu estou te dando aqui essas informações do que o clube te dá. Aí chega no... A gente estava falando do Praz, né? Isso. O Praz chega no Ceará, cara... Praz, como é que era no Palmeiras? Qual é o treino que tu fazia lá? Não, Palmeiras... Lá tinha uma máquina lá. Que quando ele viu no Ceará, Ceará tem essa máquina. É o... Como é o nome, rapaz? Fugiu o nomezinho aqui, cara. É o que atira a bola? Não é de bola, não é de bola. Não é de bola. É uma máquina lá da fisioterapia, caríssima. Poucos times têm. Quinel. Palmeiras tinha. Isso é meu brinquedo. É um equipamento que você coloca uma cintura, faz uma tração de força. Ela mede o nível de resistência de força, né, do atleta. E nela mesmo você faz o treinamento computadorizado para correção, se tem desequilíbrio de uma perna para um lado para o outro. Enfim, é um equipamento caro, fantástico, poucos clubes têm. E o Ceará dá isso. E lá no Palmeiras ele fazia esse treinamento, iria para o campo e fazia alguns trabalhos com um treinador experiente, Oscar, que estava na época. Tá. E que tipo de trabalho te dá confiança, Oscar? E com o Diogo era assim, enfim. E assim foi, não só com ele. E hoje aqui o Richard gosta tem treinamentos que ele gosta. E aí o que está aqui hoje, o Bruno, enfim. Em que momento a gente faz isso? A gente faz nosso trabalho, primeiro, reunião com a comissão técnica, sabe o que vai ser feito no campo. Se ele vai usar logo e o tempo é curto, a gente vai preparar os goleiros e entregar ele. No final do clube, dependendo da carga de treino, nós vamos fazer esse complemento com eles, né? E o clube lá, como tem iluminação, a gente pode trabalhar à noite, tempo hábil. Você falou mental e informação. Eu vou entrar no assunto que eram as decisões de pênaltis que o Ceará disputou. Uhum. O Ceará, esse ano, meio que exorcizou um demônio histórico do clube dos últimos tempos, que era ganhar uma decisão de pênaltis importante como a final da Copa do Nordeste. Sim. E aí, por que eu estou falando isso? Porque em todas as que o Ceará perdeu, pelo menos um pênalti o goleiro do Ceará pegou. Perfeita leitura. Né? O João Ricardo pegou pênalti contra o Iguatu. Richard, contra o Nordeste, pegou. O Richard pegou. Everson pegou lá contra o Paranaense. Everson pega. Todos eles. Sempre tem. A única que não pegou foi do Iguatu, porque ainda não faltou. A gente perdeu mais e não chegou no último pênalti, que poderia ter pego. Mas todas contra o São Paulo, sim, o João Ricardo pega. Perfeito. Aí, primeiro, como é que é feito? O goleiro chega no jogo tendo um mapeamento dos principais batedores do adversário. E como é que foi o alívio / felicidade, tudo de quebrar essa história, vendo o Richard pegar pênalti e o Ceará sendo campeão da Copa do Nordeste? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, os processos, como é feito, né? Toda partida, independente de... Nós estamos na concentração... Se é eliminatória ou não? Qualquer partida. Toda partida de Série A. Análise de desempenho. Os caras também, Alcino, entendeu? Eles mapeiam e mandam num grupo que tem eu e os goleiros, o Anderson, né, que trabalha conosco. E lá está um arquivo PDF que tem as imagens dos batedores do time adversário. Tem um mapa, mostrando ele bate mais, lado preferencial. Você clica na foto, abre um vídeo com eles, né? Então ele já vê. E aí esse vídeo tem 3, 4 pênaltis. Você vê o momento do jogo. Um jogo que tu tá ganhando de 2-0. Relaxado. Um jogo que tinha que fazer 40 do segundo. Outra... Olha, ele bateu ali, olha, ele perdeu mais ali. Quer dizer, há toda uma preparação. Não é só um número frio, né? 4 pênaltis e o cara fez 3. E o pênalti é muito momento também, né? Tu pode... Por exemplo, a gente foi jogar contra o Goianiense lá. O Castilho, todo mundo sabe que ele bate cruzado aqui. E o cara que estava no banco conhecia o Castilho, gritando lá, é lá. E o Castilho trocou. O cara foi onde ele batia, era dele, e ele trocou. Então, acontece. Certo? Aí vamos lá, esse é o procedimento. Padrão. Independente de partida. Pega o batedor oficial do outro time e estuda, né? Decisiva, mata-mata.
O leque de batedores é aumenta, maior, né? Exatamente, porque às vezes algum do banco, mas a princípio são os principais, né, que talvez venham. Né, e naquele momento aumenta. E às vezes a gente dá um jeito de Descobrir ver. mais. Não é descobrir, de botar na garrafa, colado, enfim. Caso ele queira, mas às vezes já está memorizado, né? E em relação agora da Copa do Nordeste, a final, né? Eu, particularmente, eu cheguei pro Richard assim, cara, porque a gente acompanha também, né? A repercussão externa de ver, às vezes, o cara sendo questionado por algumas ações erradas. E o próprio atleta, ele é o principal a saber. E aquilo dói. Mas ele provou também que é um cara de jogar em time grande. Porque poucos jogadores, vindo de erros, jogando num time de massa, que é normal, a gente está acostumado a lidar com isso, questionando sua capacidade. E você vem em uma final daquela ali. E Deus é tão bom, eu falei para ele, ó, antes na final eu já tinha falado no a gente vai ser campeão. Eu estou sentindo, não sei como. A nossa preocupação é porque a gente não sabe o final, né? Mas eu estou sentindo que a gente vai ser campeão. Eu não sei como, a gente vai ser campeão. Só que Deus é tão bom que foi da maneira que tinha que ser daquela forma. Ele tinha que ser protagonista no jogo, de tempo normal, e mais protagonista no penal, onde muitos intitularam ele como... Como é que chama a torcida? Não é só aqui. Fora também, no sul. Braço de jacaré. Braço de jacaré, enfim. Chamava assim o Diego, que veio do Flamengo aqui, você lembra? Era o Diego. Mão de alface, às vezes. E aí, nossa, foi algo... E o pior é isso, naquele momento do pênalti eu não assisti nada. Porque na comissão do Barroca, até então, o time estava, na época do Mourinho, né? Como ele fala portunhol, né? E quando o jogo está meio acelerado, os atletas não entendiam. E o auxiliar dele, o Burgos, também não. Então tinha que ter uma pessoa que passasse as informações para os atletas em relação a bolas paradas, que fosse entrar, enfim. E aí tem um da casa que é o Rodrigo Leitão. E aí ficou acertado dele ir. Eu, tudo bem, abre mão, vai lá. E alguns jogos com o Mourinho, eu não estava no banco. E naquele jogo, nem eu fui para o banco, e nem fui lá para cima, eu estava lotado no camarote. Eu vou ficar aqui dentro do vestiário. E eu fiquei na sala da comissão o tempo todo, não tinha internet, não tinha como assistir nada, não tinha TV. O jogo todo, até o final, eu não vi nada. Era só escutando o barulho da torcida. Gol do Sport. Não tinha nenhuma informação. Nada. Aí, primeiro tempo, nada. Nem rádio, nem nada. Acabou o primeiro tempo, perdendo. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente, não, cara. E aí, o feedback com o goleiro, não, calma, vai dar certo. Como é que você está? Enfim. E aí voltou. Calma que vai dar certo. Voltou para o jogo, de novo. E aí, daqui a pouco, no segundo tempo, desce o Luiz Juliano, o Albeci, o PC, e aí fica lá. E aí, a informação que tinha era os gritos dele, e o PC passava de um lado para o outro. Ele vai pegar. Acabou, vai para os pênaltis. Aí o PC, isso vai pegar, 3. Isso vai pegar. O PC passava e daqui a pouco aí veio a informação. Ia acontecendo. Eu sei que quando foi na bola que o Eric colocou o outro, tá louco. Eu só queria sair dali e encontrar o Richard. Eu não queria ver mais ninguém. Chegar para ele assim, ó, e como eu fiz. Cheguei lá, ó, ei, esse título é para você, cara. Sabe? Você merece mais do que ninguém. Você está 5 anos no clube, 5 temporadas. Um atleta, cara, irrepreensível, baita goleiro, sabe? E tinha que ser desse jeito, cara. Por aquilo que as pessoas estavam te julgando, que tu não tinha capacidade de pegar. Foi bem no jogo, pegou o pênalti e está na história do clube. Um dos maiores títulos da equipe. Entendeu? E tem muita coisa por vir. É um cara que eu torço pra caramba, né? Há esse relacionamento muito aberto. E foi isso assim que aconteceu, né? E vai ficar para a história. Um dia, eu até falo para ele, um dia eu não vou estar mais aqui. Nem eu, nem a gente passou nesse clube gigante e vou poder chegar para as pessoas e contar isso aqui, ó, que a gente vivenciou e ter o prazer de trabalhar com você, né? Isso é o que fica, né? Porque o futebol ele é muito rotativo. Tu hoje está aqui, amanhã não está. Assim como um dia fui atleta, hoje eu estou nesse lado, daqui a pouco não estou mais, por várias questões. Mas enquanto estiver aqui, não tenha dúvida, é meu melhor buscar
aprender mais coisas, acompanhar essa evolução e servir o Ceará da melhor maneira possível. Falamos do André, falamos do Richard, né? Que inclusive continua sendo muito questionado pela torcida, por nós da imprensa também. A gente corneta pra caramba aqui, Everaldo, você sabe disso. Você falou em off aqui que acompanha a gente. A gente até fica assim, não, pô, vê o Juliano aqui, né, Caio? Aí a gente, pô, Juliano, a gente corneta ele, eu sei. E a gente precisa falar do Bruno também, né? Um goleiro que chegou agora, destaque do Campeonato Gaúcho. E não é fácil entrar num time que tem um goleiro com toda essa cancha, né? O Richard, apesar de ser questionado, tem uma história, tem uma, né, campeão, titular e etc. Como é que tem sido trabalhar com esse goleiro também, que é muito promissor, um goleiro grande? Como é que tem sido trabalhar com ele? O protocolo é o mesmo, né? Quando ele chegou, apresentar o clube, mostrar como a gente trabalha. A grandeza do Ceará, ele mesmo chegou e já ficou impressionado pela estrutura, né, da equipe, da torcida. Quando ele viu, cara, aqui a gente se sente jogador de verdade, essa expressão dele. Né? Não é fácil, muitos que estão de fora não sabem o que é você chegar num Castelão e pegar um jogo ali. É poucos jogadores que têm esse privilégio de jogar. E o Castelão lotado ali é uma atmosfera, é louco, fora de... Poucos. Eu já trabalhei com comissão aqui que já disputou grandes clássicos aí, mas quando vem jogar aqui, o daqui é diferente. Né? Toda a atmosfera, as torcidas, enfim. Voltando para o Bruno, a gente apresentando a ele isso, e ele vendo de perto os tratamentos, porque é muito sincero aqui, ó. Você se preparar, a chance vai aparecer. Pode ir tranquilo, cara. Pode ir tranquilo. Você está vendo com o Richard o questionamento lá fora? Eu entendo o torcedor. O time perdeu, por causa de um erro, associou, às vezes tem gol que não é culpa dele, mas vai associar, porque a derrota vem, tem que ter um culpado. Mas veja o tratamento com ele. A gente chega aqui, vai mostrar o vídeo, vai corrigir, olho no olho. Não vamos deixar influenciar. E quando você estiver lá, vai sem medo, cara. Joga teu futebol com tranquilidade. Não, bota uma pessoa para tomar de conta das redes sociais, foca que futebol aqui dentro. E outra coisa, um objetivo para você, como eu falei pro Everson lá, cara. Brincando, né? 3 dígitos. Sabe o que é 3 dígitos? O Everson estava no Confiança ganhando R$5.000. Veio para cá 15, saiu daqui 110. E hoje, então, não está longe. O reserva, tá vendo aí? O que está acontecendo? Te prepara. Está com 2 cartões. Pode acontecer no jogo, é tu imediato. Tu tem que ir lá e resolver. Se tu entrar e não tiver outra oportunidade, qual imagem tu vai deixar? André, tu pensa que não vai jogar. Ano passado, devido à Covid, todos jogaram. Todos puderam. Jogou o Vinícius, jogou João, jogou o Richard. E ele jogou também no estadual, muito bem. E na 23. E esse disco, cada um tu tem que traçar um alvo para eles. Para estar sempre motivado. E com o André foi diferente. Preste atenção no goleiro do esporte, Jordan, entrou lá. Que era do Santa Cruz. E sim. Você vai falar do jogo contra o CRB, bola, né? Ele foi recepcionar uma infelicidade e saiu. Bom goleiro. Para quem trabalha no dia a dia vai ver que o cara é um baita goleiro. Mas, infelizmente, quem só vê o jogo, ele vai taxar o cara como não sabe jogar com os pés. Isso. E não é isso. Nossos critérios é diferente de quem está em casa assistindo, está na arquibancada. Imagina uma outra partida que o Jordan for entrar nesse estado. O que é que vão dizer? Ah, não recua nele. Não. E não é verdade. Por um lance, tu não pode taxar a pessoa. Entendeu? Então, concentração acima de tudo. E quando vem informação que era para ele jogar, para o André jogar, ó, tem um total de confiança. É você que vai jogar. É você que vai jogar. Você está pronto. Mostrou aqui nos dias isso. É a mesma coisa do que você faz todo dia aqui, os jogos. Tem um laço de jogo pra caramba aí, pela categoria de base, poucos aqui. Mas agora é muito melhor. Sabe por quê? Se tu fizer o que tu faz aqui, agora é a hora de tu ganhar dinheiro. Agora a proporção é maior, as pessoas vão te respeitar. Vai tranquilo. Então, nesse momento, como tu não tem muitas margens para erro, é simplicidade. Uma bola que vier, que dá para segurar, segura, senão rechaça. Mesma coisa, bola com o pé,
fazendo cobertura, enfim, a simplicidade, né? E depois que tu tem sequência, aí muda, tu vai ganhando confiança. Isso discurso é para todos. Com o Bruno na estreia, que foi de última hora. Contra o Criciúma, né? A gente estava lá, sentia inseguro, no aquecimento no final. Richard, na dúvida, vem cá, tá te atrapalhando? Se não tá te atrapalhando, tá fora, sai. Não adianta tu fazer isso. E ele saiu. O Bruno entrou, deu conta do recado, 2 jogos seguidos. E está ganhando seu espaço. 2 vitórias, né? Isso, 2 jogos de vitória. Isso, então, todos se respeitam, isso é o melhor. Eles sabem a dificuldade. Jogar futebol é muito difícil, cara. E ali atrás é muito difícil, mais ainda, né? Porque é isso aqui, ó. Tem que ter mentalmente forte, né? O Richard está voltando, né? E aí a gente vai ver qual vai ser a decisão de Guto Ferreira junto com o Everaldo, Anderson e toda a equipe, né? Vai ter uma briga boa pela titularidade aí, né? Na realidade, muito tranquilo quanto a isso. Inclusive, eu estava até conversando com ele esses dias. A ideia é zerar, ele ficar 100% totalmente. E o campo, ele fala. Eu falei para ele, o campo fala. Isso você mesmo é testemunha aqui de que o campo fala. Quando você estava lá, querendo ir embora, começou a fechar os treinos, e houve oportunidade e você voltou. Então, se dedicar ao máximo, e o clube que tem que ganhar com isso, entendeu? E é isso aí. Sem querer citar os goleiros do elenco atual, até por uma questão de ética. O elenco atual não é isso. Qual você consegue avaliar como o goleiro que mais te impressionou desses que tu comandou no Ceará? Que às vezes não é nem necessariamente esse foi o melhor ou pior. Quando tiver aquele, talvez você olhe assim com mais recurso, que mais te chama a atenção, mais completo. Assim. Não, assim, são goleiros assim, com características diferentes. Mas, por exemplo, o João Ricardo, um baita goleiro. Né? Ele, capacidade de jogar, simplicidade nas ações. Ele não não goleiro de se expor, ele não se expõe muito, assim, você de sair na bola errada, você sai na boa. Se posiciona muito bem. Então, é um goleiro muito bom. Cada um tem suas características, é difícil de chegar assim, até de comparar. Hoje mesmo a gente está no Ceará, são 3 goleiros de características diferentes. O André joga com os pés, rápido, explosivo. Richard é ágil. O Bruno, grandão, usa muito seu tamanho. Né? Enfim, e tem ainda um garoto também na base que subiu agora, que está conosco. Davi, se não estiver enganado, é o Davi? Não. Fugindo no nome. Christian, isso. Velho, Christian, que verdade, subiu esse ano. Foi no banco, né? Foi no banco contra o Vila. Exatamente, subiu agora e esse ano está conosco aí, bem concentrado, entendeu? Falam muito bem de André e de Christian, será? Tá bem servido aí. Um sonho era chegar e ter no clube só jogadores da casa, puxando outros, que tem outros goleiros também de qualidade. O César está no Sub-20, tem o Carlos, tem outros. Porque como é que a gente faz? Porque antigamente, como eu te falei, o André veio para cá e teve aquela adaptação. Né? Então, a gente observando isso, que a gente fez? A gente tem uma rotatividade com o 5º goleiro. E aí vem treinar conosco, às vezes na semana, vem o goleiro do 20, do 17. Então a gente já vai habituando, né? E a gente tem um feedback com os treinadores da base, né, sobre eles quando vem para cá, justamente para poder ajudá-los, né, a maturar e se adaptar. Fazer a transição que o André teve que fazer lá atrás. Né? A dificuldade que teve. E aí eles treinando mais vezes como profissional, diminui o impacto. Exatamente, vai acelerar o processo e ajudar lá embaixo também, né? Tem um assunto fora o Ceará também, que é um assunto curioso. Você passou um tempo na Bélgica e tudo mais, mas tem uma situação, até guardei o nome aqui, do Gianluca Spinelli. Ele que é treinador de goleiro, sabe de que time, Caio? Diga. Paris Saint-Germain. Nada mais, nada menos que treinador de goleiro do Paris Saint-Germain. Donnarumma, Buffon, pois é. Areola. Exatamente. Tá com o Navas agora, né? Navas saiu, e Donnarumma, né? Navas saiu. Saiu agora, saiu. Né? Ele já trabalhou no Chelsea, na seleção da Itália. E ele segue você no Instagram, segue nas redes sociais, já bateu papo com ele. Conta essa história pra gente. Né? Sim. Pra mim foi uma surpresa, né? Eu não sou muito de... Rede social. De conversar no WhatsApp.
E nisso, e também no Instagram, às vezes é muito difícil eu ver alguém que manda recado lá. Aí o que acontece? Uma pessoa tinha mandado recado pelo Instagram, depois conseguiu o meu celular e mandou uma mensagem também. Mas não tinha número, não tinha salvo, não sabia nem quem era. E aí, passa 15 dias, eu acho, não, uma semana, aí o Anderson, que trabalha comigo, atende aí, cara, o telefone aí, cara, o Rubinho, que era goleiro do Corinthians. Irmão do Zé Elias, cara, ele mora na Itália, Alemanha, né? mora na Alemanha, tá entrando em contato contigo, ele quer falar contigo, eu não sei o que é. Tá bom, vou olhar lá. Aí eu chego em casa, depois do treino, olá, Rubinho, tudo bem? Desculpa, né? Ter demorado, né? Entrei em contato. O que aconteceu? Não, Everaldo, tudo bem? É o seguinte, é porque um amigo meu aqui, cara, tá doido para falar contigo. Quem é? É o Gianluca Spinelli, cara, é treinador do PSG. Tá doido para falar comigo. Posso passar o teu contato para ele? Pode sim. Tá ok. Valeu, qualquer coisa aí, pode ficar à vontade, à disposição. E tudo bem. E aí, 2 dias depois, no meu WhatsApp, tá lá. Em inglês, né? Uhum. Olá, professor, tudo bem? Gostaria de conversar com você. Assim que tiver um tempo, me dá um... você pode falar aí que eu retorno. E, certo dia, treino de manhã, chega em casa tarde, no quarto. Eu, agora. Mandei mensagem. Professor, eu estou à disposição. Aí ele liga. Chamada de voz, né? Pois não, em inglês, eu não falo inglês. Falando espanhol, ele italiano do outro lado. Não, tudo bem. Ficamos 40 minutos falando. Ele dizendo que acompanhava o trabalho, que eu era jovem e que chamou atenção porque eu era apaixonado pela profissão e que eu ia vencer, que eu tinha um jeito de me ajudar e que queria fazer uma parceria. Aí ele falou que não podia postar nada na internet, principalmente nas redes sociais, porque no Paris tem direitos autorais, e acho que quebra o contrato se fizer isso, e não posta nada, e que tem um amigo dele que junto com ele criou uma plataforma de treinos de goleiros, nome a sigla HQ, né, um site, onde lá está hospedado webinars, vídeos de treinamentos, enfim. E ele quer comigo fazer um webinar falando sobre a formação de treinamentos de goleiro e futuramente a gente se juntar e fazer, enfim, hospedar, ganhar dinheiro com isso. Enfim, ele está vendo, fazer clínica, acompanha também uma outra página que eu tenho de Instagram, que é de treinamentos de goleiro de tudo que é treinador de goleiro de fora, tudo. Que é _2net. Tem 80 e poucos mil lá seguidores, é de treinamento de tudo que é time do mundo, os caras mandam e vai hospedando como se fosse a comunidade. E ele viu isso e ficou, nossa, impressionante, apaixonado, e grandes nomes assim acompanham, sabe? Então ele voltou, e aí ele depois pegou meu e-mail, passou um e-mail detalhando de como a gente vai fazer isso. Enfim, e está lá à disposição, né? Um cara que eu nunca imaginei conhecer, até agradeci, né? O cara que tem uma experiência que ele tem 50 e poucos anos. Ele falando da metodologia dele, do que ele acredita, como ele trabalha. Inclusive, se eu quisesse alguns trabalhos que ele faz lá, ele poderia me mandar em off. Né? E eu, poxa, é um grão de areia, né? Uhum. Falando humildemente, né? É como se estivesse no mundo todo, tu pega um grãozinho ali de areia na praia e fui eu, sorteado, deixa eu chegar e falar nisso. Então, um intercâmbio que tem, né? Você mantém contato com ele até hoje? Tenho contato aqui no WhatsApp agora, né? Então, é isso que o futebol proporciona, a internet também, né? Que facilita, né, esse intercâmbio. Né? E, graças a Deus, espero que coisas boas venham para frente também. A gente chega na reta final, já agradecendo a você, Everaldo, por ter aceito o nosso convite. E queria que você falasse, assim, para terminar, sobre as suas expectativas para o restante do ano, né? Não falando só de goleiro, mas falando do Ceará de forma geral. É um momento de tensão, um momento que ainda está o clube vive teve problema político, pressão política, mudança, teve o rebaixamento. Apesar da Copa do Nordeste, toda uma pressão pelo acesso. Queria que você falasse da expectativa para a reta final dessa temporada 2023. Não só eu, mas todos nós, né, que fazemos o Ceará hoje, a gente acredita, com
toda a força que a equipe vai conseguir o objetivo final. Né? Apesar de todos os tropeços que tivemos, né? A gente vê um todo no dia a dia o porquê aconteceu, as carências da equipe, o que tem que ser melhorado. Né? Mas a gente acredita em todas as forças. Né? Estamos a 6 pontos, apesar de tudo, a gente está a 6 pontos do nosso objetivo, né, principal, né, que é entrar no G4. Né? Esperamos tirar essa diferença o mais rápido possível. Né? Já passou do tempo, na realidade. A gente tem que vencer essa próxima partida com o Ituano de todas as formas, todas as forças, e ter uma sequência boa para poder embalar. E quando a gente poder entrar, esse discurso não é vago, é algo realmente que a gente acredita e vamos buscar com isso, né, para poder terminar um ano de uma forma que a gente... o Ceará, na realidade, não era para ter caído. É uma grande injustiça, um clube gigante desse, a estrutura que tem, a torcida que tem, não é para estar ali. Não é para estar na Série B, com todo respeito às equipes, sabe? E é bom para vocês também, né? Claro. Com certeza. Para todos nós que fazemos futebol local. A gente está inserido nesse contexto. Entendeu? Então, a gente não vai medir esforços, né? Eu creio que a diretoria também é um clube muito responsável, que honra esses compromissos, nos dá toda a condição. E espero que sejam premiados com isso no final, né? A gente merecimento, né? A gente falou isso pro Juliano aqui, né? Que no final do ano a gente abre espaço pro Ceará que está comemorando o acesso e voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. É o que a gente quer. Ô, Everaldo, muito obrigado mesmo. Assim, foi muito bom. Como o Caio falou, a gente também tem esse espaço para dar oportunidade para a galera que não fala muito, né? Quem é muito importante, a gente sempre vê lá. O Everaldo é canhoto, bate bem na bola, viu? Bate muito bem na bola. Todo treinador de goleiro bate na bola, que a gente fica olhando esses caras, tipo, eu tenho uma teoria que ele podia ser lateral esquerdo. Só cruzamento só na medida não, lá. Não tenho fôlego lateral esquerdo. Era o lateral isopor, que nunca vai no fundo, né? Ia ficar só aqui, não dá certo. Mas é isso, né? É legal ver o trabalho, o capricho, o investimento que é feito. Embora o clube hoje esteja na Série B, mas permanece com o padrão de treinamento, de trabalho, com os profissionais. E para a gente foi uma honra ter você aqui, né? A gente espera abrir espaço para mais pessoas que fazem o futebol acontecer. A gente vê só o atleta, vê só o treinador. Há uma grande pressão, são muito bem pagos para isso, né? Mas também tem muita gente trabalhando e o Everaldo é um desses casos aí. Obrigado por ter aceito mais uma vez. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, como já falei no início, né, poucos espaços, né, para poder falar da nossa profissão. Né? Só é lembrado mesmo quando o goleiro erra e o outro erra. Aí, quem é que treina o goleiro? Mas no momento bom ninguém lembra, né? Deveria ser mais valorizado. Eu digo sempre, nós treinamos, somos responsáveis pelo atleta mais completo do futebol. Porque o goleiro, ele dentro do gol, ele usa todo o corpo para defender, mas quando sai, hoje, né, constrói, dá lançamento, tem que ter uma leitura excepcional, personalidade, entendeu? Controle emocional. É um atleta completo e é um privilégio e uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pelo convite, tá? É isso. Valeu, Caião. Valeu. Encerramos o 012 falando de goleiro, importante demais. Obrigado por você que ficou até aqui. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, espalha para geral. Vai ter os cortes desse papo também, então tem sempre o cara que não consegue ver todo, mas vai ter os flashes dos melhores momentos e com certeza esse papo também rendeu bastante. Um grande abraço e até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.